Oitava etapa: figuras de estilo ou tropos. Ao orador não lhe basta possuir um vocabulário razoável e dominar o tópico sobre o qual se propõe falar. Mesmo uma fala técnica sobre assunto específico fica muito mais suave e agradável de ser ouvida quando é entremeada de comparações ricas e fáceis de ser compreendidas. Melhor ainda será se você dispuser de um quadro verde para expor graficamente as formas comparativas de modo a serem visualizadas. Por exemplo, há algum tempo, quando foi inaugurada a magistral obra de engenharia brasileira, a Ponte Rio-Niterói, as informações técnicas sobre a quantidade de material usado foram apresentadas num programa de televisão. Entre outros dados, falou o locutor da grande quantidade de sacos de cimento e de barras de ferro usados em sua construção. Embora os números citados levassem a imaginar uma obra gigantesca, não chegavam a dar ao leigo uma ideia do volume que isso representava. Por esse motivo, a fim de que os menos entendidos no assunto, a esmagadora maioria, por sinal, fizessem uma ideia mais aproximada desse montante, o locutor procurou um símbolo comparativo, dizendo que se os sacos de cimento fossem empilhados uns sobre os outros, abrangendo uma base de diâmetro igual ao do pão de açúcar, a altura da pilha seria ainda maior que a daquele morro. Se as barras de ferro fossem colocadas ponta contra ponta, dariam a volta ao mundo 2 vezes. Assim, foi fácil estabelecer um paralelo entre a informação dada e o nosso âmbito de conhecimento geral. Quando um artigo sobre esse mesmo assunto foi publicado em magazine, além desses dados, foram ainda estampados gráficos mostrando o pão de açúcar ao lado de uma pilha de sacos, o que permitiu uma melhor estimativa visual sobre aqueles dados comparativos. Portanto, cada vez que, ao discursar, você tiver de expor um fato qualquer, que seja difícil de ser assimilado pelo auditório, procure um dado comparativo que ajude a aclarar a compreensão dos ouvintes. Não se esqueça de que, se não forem capazes de acompanhar seu raciocínio, os componentes da plateia perderão o interesse no que você diz. Se o dado comparativo que você escolheu permitir que o auditório participe ativamente, como, por exemplo, pedindo a 2 pessoas afastadas uma da outra que levantem um braço para que seja estabelecida uma medida de distância, esteja certo de que o auditório acompanhará atentamente sua manobra e se sentirá participante da palestra. Certa vez, um conferencista, falando sobre um assunto que envolvia informações a respeito de medida da milha marítima, tentou explicá-la ao auditório da seguinte maneira: é a unidade de distância usada em navegação, igual ao comprimento de 1 minuto de meridiano terrestre. Embora a explicação estivesse correta, o auditório ficou na mesma. Foi então que um dos presentes levantou a mão e pediu permissão ao conferencista para explicar que tudo aquilo que ele havia dito se resumia em 1852 metros. A plateia riu e sentiu-se informada em poucos segundos com apenas algumas palavras. E o conferencista também. Cuidado para que o mesmo não ocorra a você. Quando tiver de explicar algo difícil, veja com antecedência como vai dar a explicação. Ninguém gosta de ouvir uma pessoa prolixa. Se essa pessoa é um orador ou está tentando sê-lo, a coisa piora, torna-se fastidiosa. Para que isso não lhe aconteça, e para você não adquirir a fama de orador que faz dormir, é importante não só ser conciso e exato no que vai dizer, como principalmente retórico e poético, capaz de fazer mais do que estabelecer o limite entre a prolixidade e a fala profundamente rica e repleta de poesia. Há uma grande diferença entre um exemplar canino branco e um cãozinho que parece paina ou floco de algodão. Esta etapa vai tratar especificamente de estilo para falar, usando figuração e tropos. Tropo é o emprego de palavras em sentido figurado. O orador deve conhecer as principais figuras de estilo ou tropos, pois são expressões que imprimem realce à frase. As figuras de estilo fundamentais são comparação, metáfora, imagem e símbolo. Comparação é a figura pela qual se confrontam palavras ou ideias. Exemplos: como a ave que volta ao ninho antigo, eu quis também rever o lar paterno. O soldado combateu como um leão.
Metáfora. É o sentido figurado da palavra. Exemplos. O soldado foi um leão no combate. Última flor do lácio, inculta e bela. A porta do barraco era sem trinco, mas a lua, furando nosso zinco, salpicava de estrelas nosso chão. Uma ilusão gemia em cada canto, chorava em cada canto uma saudade. Molhada ainda do dilúvio, qual tritão descomunal, o continente desperta no concerto universal. Imagem. É a figura pela qual animamos a verdade. Exemplos. A Inglaterra é um navio que Deus na mancha ancorou. O sol é a sombra de Deus. A respeito da imagem, afirma Murilo Araújo no excelente livro A Arte do Poeta. Por isso é que a arte, que exalta e embeleza os fenômenos da vida, serve-se a todo instante da imagem que tem o dom de animar a verdade. O fato que, secamente expresso, não comove nem impressiona, é morto. Mas a arte pode ressuscitá-lo transfigurado. Um exemplo? Claro. A pobreza de uma frase didática, uma banal expressão geográfica como a Inglaterra está situada junto ao Canal da Mancha, toma um interesse vivo e novo com uma simples imagem de poeta. A Inglaterra é um navio que Deus na mancha ancorou. Símbolo. É a expressão do inexprimível. As cores são símbolos tradicionais. Branco, a paz. Azul, o céu. Amarelo, a riqueza. Verde, a esperança. Roxo, a saudade e a dor. Preto, o luto. Bandeira, a pátria. Valeram-se dos símbolos os poetas simbolistas, principalmente. O simbolismo foi uma escola poética do século XIX, iniciada na França por Charles Baudelaire, que teve alguns adeptos notáveis no Brasil, entre eles Cruz de Souza e Alfonso de Guimarães. Outras figuras de estilo usadas na linguagem oratória. Apóstrofe. Interrogação que faz o orador ou escritor, dirigindo-se a coisas ou pessoas reais ou fictícias. Exemplos. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas de teu manto este borrão? Ó humano ser, por mais que tenhas glória, não saberás jamais do humano ser a história. Antonomasia. Substituição de um nome próprio por um comum ou uma perífrase. Rodeio de palavras, circunlóquio. Exemplos. O apóstolo do Brasil, Anchieta. A águia de Aia, Rui Barbosa. O poeta dos escravos, Castro Alves. O príncipe dos poetas brasileiros, Guilherme de Almeida. O autor de Martim Sererê, Cassiano Ricardo. O poeta de Juca Mulato, Menotti Del Picchia. O autor de Alma Lírica do Brasil, Cipriano Jucá. O poeta de Coração Encantado, Cleómenes Campos. O fundador da Academia Brasileira de Letras, Machado de Assis. O autor de Os Sertões, Euclides da Cunha. Assíndeto. Ausência de conjunções coordenativas entre frases. Exemplo. Veni, vidi, vici. Vim, vi, venci. Palavras com que Júlio César, em 47 a.C., anunciou ao Senado de Roma sua vitória sobre Farnaces, rei do Ponto. Costuma-se citar essa frase para indicar a rapidez de uma vitória ou de um êxito qualquer. É considerada o menor discurso da eloquência universal. Antítese. Oposição entre palavras ou ideias. Exemplos. Tuba de alto clangor, lira singela. Tu és um pé de camélia, eu sou um triste pé de alface. Polissíndeto. Repetição intencional da mesma conjunção. Exemplos. E sou perfume, e sombra, e sol, e orvalho. Trabalha, e teima, e lima,
e sofre e sua. Hipérbato. Inversão exagerada da ordem natural de colocação das palavras. Exemplo. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Ordem direta. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Hipérbole. Figura que engrandece ou diminui exageradamente a verdade das coisas. Exemplos. O pranto jorrou-me em ondas. Boceja a esfinge colossal de pedra, fitando o morno céu. Sinédoque. Figura que confere a um termo maior extensão. Exemplos. 10 velas entraram no porto. Vela em lugar de navio. O bronze marcou o meio-dia. A matéria pela forma. Leio Machado de Assis. O autor pela obra. Metonímia. Por ser em alguns casos muito sutil a diferença entre metonímia e sinédoque, frequentes vezes se confundem ambas. Na realidade, não há diferença. Eufemismo. Figura pela qual se suavizam expressões tristes ou desagradáveis. Exemplos. Alma minha gentil que te partiste. Troca da palavra morrer por partir. Você está faltando à verdade. Troca de mentir por faltar à verdade. Pessoa de poucas luzes. Troca de ignorante por poucas luzes. Entregou a alma ao Criador. Troca da palavra morrer por entregar a alma. Prosopopeia. Figura que dá vida, ação, movimento e voz a coisas inanimadas e põe a falar pessoas ausentes ou os mortos. Exemplo. As margens plácidas do Ipiranga ouviram. Exemplos clássicos de prosopopeia são o célebre soneto de Machado de Assis, Círculo Vicioso, em que falam o vagalume, a estrela, a lua e o sol, como também a fala do gigante Adamastor, em Os Lusíadas, de Luís de Camões. Ironia. Figura com que se diz o contrário do que as palavras significam. Exemplos. Não se poderia esperar outra atitude sua que jamais faltou à verdade. A uma pessoa que costuma mentir. Vieira, implorando a Deus que auxiliasse os portugueses contra os holandeses, exclamava ironicamente. Abrasai, consumi, destruí-nos a todos. Holanda defenderá a verdade dos vossos sacramentos. Holanda edificará templos. Holanda levantará altares. Deve-se observar que quando a ironia é acompanhada de gestos e de risos, passa a ser sarcasmo. Exemplo. No Calvário, os fariseus, meneando a cabeça, diziam a Cristo, se és Deus, desce da cruz. Repetição. De capital importância na eloquência, considerada por Napoleão como a mais eficaz das figuras. Aprofunda o pensamento pelas formas de expressá-lo. Mergulha o dardo repetidas vezes, quer em pontos vizinhos para alargar mais a ferida, quer no mesmo ponto para torná-la mais profunda. Exemplo. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se o poder nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Gradação. Assim como o pintor sabe matizar as cores de sua paleta, afirma Monsenhor Bastos em seu livro Os Segredos da Arte de Falar em Público, o orador faz o mesmo com suas ideias, suas imagens, seus sentimentos, aumentando-as ou diminuindo-as gradativamente. Há, pois, gradação ascendente e descendente. Exemplos. Instrui e constrói, vence e convence, alumia e extasia, move e comove, afama e infama, forma, reforma, transforma. Acabava o crepúsculo e o céu escurecia devagarinho.
passando do rosa pálido e do amarelo transparente ao lilás, ao cinza, ao roxo, ao azul escuro. A interrogação aparece quando o interlocutor faz uma pergunta, dando ele próprio a resposta para que o pensamento ganhe vivacidade e elegância, movimentando o discurso. Exemplo: quais são os ricos deste mundo? Os que têm milhões? Não, porque, tendo muito, desejam ainda mais, e a quem deseja mais, falta-lhe o que deseja, e essa falta o faz pobre. A exclamação serve para manifestar os sentimentos súbitos e vivos da alma. Exemplo: ó meu Brasil, pátria minha querida, curva o teu joelho reverente diante de Jesus Cristo e acharás no seu evangelho a verdadeira luz, na sujeição à sua lei a verdadeira liberdade, no conforto de suas graças alegrias puras, suavíssimas, as verdadeiras alegrias da alma que começam na terra e se consumam no céu. Correção, largamente usada na tribuna sacra, apresenta uma proposição falsa para em seguida corrigi-la, dando-lhe ênfase vigorosa. Exemplo: foi o homem criado para ser escravo das forças cegas da natureza? Não. Rei da criação e conquistador do universo, eis o que ele é. Omissão, que finge deixar passar em silêncio um fato, quando na verdade lhe está dando o maior realce. Exemplo: nada vos direi da terrível tragédia ocorrida naquela noite de violência e de sangue. Nada vos falarei da covardia do assassino e de sua calculada astúcia, quando friamente apunhalou sua vítima, que dormia indefesa. Alegoria é uma série de metáforas. Exemplos: uma ilusão gemia em cada canto, chorava em cada canto uma saudade. É o sol, eu vi, um lírio rubro em delírio, tarde de rubi. Resumindo, leia. Leia, leia o mais que puder. Leia certo, de preferência em voz alta, pronunciando bem as palavras e consultando o dicionário cada vez que tiver dúvidas sobre uma palavra. Grave sempre que possível e ouça depois com atenção o que gravou, procurando fazer crítica acerba e fria dos pontos que não lhe agradaram. Anote os erros cometidos. Depois, periodicamente, corra os olhos pelas anotações feitas e verifique se está efetivamente se livrando deles. Ler é conversar com os sábios. Aqui termina esta etapa. Para melhor aproveitamento do programa que você vem fazendo, é importante que ouça cada uma das etapas em ordem sequencial e tantas vezes quantas achar necessário para uma boa assimilação do assunto abordado. Nona etapa. Importância da palavra diária. Com a orientação que você já recebeu, tomando conhecimento dos segredos da arte de falar, assume o compromisso diário de ser o orador em todas as reuniões. Aqui usamos a palavra orador no sentido moderno de comunicação, da pessoa que se incumbe de transmitir uma mensagem, apresentar um conferencista, fazer uma palestra, dirigir um debate, orientar um grupo de trabalho ou mesa redonda. O bom comunicador deve estar sempre atento, preparado para todos os momentos de que participar. O jornal moderno é o livro do povo. Sua leitura é indispensável todas as manhãs, todas as tardes e todas as noites, porque através da imprensa nos informamos com segurança e nos colocamos em contato com a vida em sua realidade. Nulla dies sine linea. Nenhum dia sem uma linha, isto é, precisamos acrescentar diariamente algo de novo em nossa bagagem literária. Famoso orador sacro, costumava preparar seus sermões na igreja ainda fechada antes da celebração da missa dominical. Certa manhã caminhava pelo templo à procura de um tema para sua prédica, quando viu o sacristão limpando os bancos e genuflexórios no silencioso trabalho de preparação para a entrada dos fiéis. Perguntou-lhe o sacerdote: você faz esse trabalho todos os dias? Sim, todos os dias. É preciso limpá-los todas as manhãs, respondeu-lhe o humilde sacristão.
Impressionou seu pároco com a resposta e encontrou nela o tema de seu sermão. A vida é uma dádiva diária de Deus. Importância da leitura cotidiana. O orador, o homem responsável pela palavra escrita e falada, precisa ler diariamente e anotar um pensamento expressivo para transmitir, a fim de entreter, informar e convencer. Em Rui Barbosa, por exemplo, uma das maiores inteligências do Brasil, encontramos este pensamento. A inteireza do espírito começa por se caracterizar no escrúpulo da linguagem. Autor da réplica, ele, Rui, usou escrúpulo da linguagem na acepção de uso rigoroso e exato da linguagem absolutamente correta, que revela a inteireza ou retidão do espírito. Nós nos identificamos pela nossa linguagem correta, pelo cuidado em transmitir as ideias, em expressar o pensamento e exprimir nossas impressões. Arte é a expressão de nossas impressões, e a comunicação está ligada à arte de falar, de transmitir conhecimentos e de persuadir. A importância das siglas mnemônicas. A palavra mnemônico significa relativo à memória. É a prática que facilita as operações da memória. É um meio auxiliar de decorar o que é difícil reter. A memória, faculdade de conservar ideias e conhecimentos adquiridos anteriormente, facilidade de reter de cor o que se aprendeu, é importantíssima para o orador. Pensamentos em prosa, passagens poéticas, devem ser citados de cor, acrescentando sempre o nome do autor. Um bom orador não deve dizer, de acordo com conhecido escritor, mas segundo Machado de Assis, ou como escreveu Castro Alves, ou segundo disse Rui Barbosa. Há um sem número de siglas mnemônicas interessantes que nos ajudam à memória, como por exemplo, AIDA, atenção, interesse, decisão e ação. O bom divulgador deve lembrar-se de que, de forma geral, o nome AIDA, em primeiro lugar, desperta a atenção através de uma delicada pergunta. Qual a sua leitura diária predileta? Depois, provoca o interesse por um determinado tipo de leitura, como leitura de jornais, revistas e romances. Em seguida, conduz à decisão a pessoa a quem se fala. E, finalmente, a ação, a faculdade de praticar alguma coisa. Serve ao orador também. Vamos colocar a ida a serviço do orador. Atenção! O orador deve dizer ao auditório que vai falar, por exemplo, sobre liberdade. E pode fazer ao auditório, conversando com os presentes, uma pergunta. Que conceito vocês fazem de liberdade? A pergunta desperta a atenção dos presentes. O orador pode colher algumas definições ou conceitos e destacar um dos mais expressivos como: liberdade é tudo o que podemos fazer permitido pela lei. Só pode, então, haver liberdade com responsabilidade. Depois, manter o interesse do auditório pelo tema desenvolvido, fazendo considerações em torno de um pensamento digno de citação. Por exemplo, a liberdade consiste em fazer o que devemos e não o que queremos. É o dever de fazer inspirado na própria liberdade, o dever de servir, de atender, de estender a mão a todos pelo ideal de confraternização. Prosseguindo, estimular os presentes à decisão, lembrando-os de que nos decidimos a preservar a liberdade pela constante vigilância dos direitos e deveres. Finalmente, a ação, isto é, o propósito de defender intransigentemente a nossa liberdade sob o império da lei. Daí o pensamento latino, libertas sub lege, a liberdade sob o império da lei. Cabe também na peroração o pensamento de Montesquieu. A liberdade é o direito que temos de fazer tudo quanto as leis permitem. Este pensamento do autor do Espírito das Leis vem ao encontro do citado no início do discurso, ou no exórdio. Assim, todos saem com a mensagem que o orador quis transmitir.